Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero falar um pouco a respeito do sistema financeiro do Brasil. Se nós olharmos bem e analisarmos e entendermos o que acontece, me parece que existe uma armadilha para favorecer o sistema financeiro. Primeiro é o seguinte: o sistema financeiro não tem risco de inflação. Não tem risco de inflação e é totalmente protegido através de juros muito altos, etc. E isso, eu acho que essa política tem que mudar, tem que fazer uma mudança, porque é muito fácil aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Para controlar a inflação não, para mostrar que está controlando a inflação, quando na realidade não se controla a inflação através de juros altos, como deveria ser controlada. Olha só, a taxa de juros altos, ao contrário do que se pensa, ela aumenta a inflação. Simplesmente é o seguinte: se nós estamos aqui hoje e o Banco Central anuncia que vai aumentar a taxa de juros de 5 para 6, que já está lá em 13,75, eu estou falando de exemplo, de 5 para 6, o que acontece? Eu acho que está vindo uma inflação mais forte aí. O que eu faço? Eu vou para a rua e compro aquilo que eu puder comprar antecipado. As empresas fazem a mesma coisa, vai para a rua e também fazem suas compras antecipadas. E outra coisa, o que os bancos fazem? Os bancos percebem que com a taxa de juros alta ele ganha mais dinheiro. Então eles vão liberar, vão tocar o crédito para frente. Ah, mas tem inflação? Tem inflação, mas em primeiro a inflação está aumentando, tá certo? Está aumentando. Por que está inflação? Porque a empresa vai tomar um empréstimo e acha que ela consegue repassar, tomar uma taxa de juros e repassar uma inflação a um preço inflacionado mais alto e ela ganha mais dinheiro com isso. Então, tudo isso leva a um aumento da demanda. E levantando o aumento da demanda, não é? Aumentando, isso significa que a inflação vai aumentar. Além disso, na hora que a taxa muda de 5 para 6, a dívida pública passa a rodar imediatamente a taxa de 6%. Fazendo o quê? Aumentando o custo da dívida, que vai aumentar a dívida. E aumentando a dívida, consequentemente, vai haver um aumento no déficit público. E o déficit público gera inflação mais alta e gera expectativa de inflação. Então o caminho está pronto para aumento da taxa de inflação. Isso significa o seguinte: veja só, o que o presidente do Banco Central, que aumentou a taxa de 5 para 6, esperava? Ele espera, não sei se ele espera mesmo, mas ele pensa, ou pode levar as pessoas a pensar, que como ele aumentou a taxa de juros, a inflação vai cair. Não é verdade, não vai cair mesmo. Inicialmente não cai mesmo, ela aumenta. E com isso, o que o presidente vai pensar? Se ela está muito resistente, vai aumentar mais ainda. Ela aumenta mais ainda, ela aumenta mais ainda. E vai nisso. É por isso que quando você fala com um autista, né, ele diz o seguinte: não, o problema é aumentando a taxa de juros, não diminui logo a inflação, porque a economia age lentamente a política de juros. Não é verdade. Ela age imediatamente. Os consumidores, as empresas, não é? Como eu já disse, da maneira que eles agem, eles vão procurar se livrar da inflação. Tá certo? E isso tudo só faz aumentar a inflação. Lógico, com 5 ou 6 meses, começa a haver aquela quebradeira. Começa a diminuir. Aliás, eu quero até acrescentar isso. Quando os bancos percebem que está aumentando a taxa de juros, e eles sabem que ele ganha dinheiro com isso, o que ele faz? Rapidamente libera os créditos, bota os créditos para andar. Vão emprestar muito mais dinheiro, porque ele não tem problema de inflação, ele tem correção monetária. E o que ele faz? Ele aumenta a inflação, mas ele sabe que a taxa de juros está subindo. Como ele não tem nenhum problema com isso, que ele ganha no spread, entendeu? A taxa de juros vai subindo. Quando chega lá em cima, 5, 6 meses, que começa a haver uma certa inadimplência, ele começa a se preocupar. Mas a taxa de juros já está lá na altura que está agora, 13,75, desde outubro.
Se você olhar, e eu peguei o jornal de hoje aqui, o Valor Econômico, de hoje não, de ontem, e diz aqui exatamente isso. Após expansão recorde, crédito deve desacelerar. E o jornal é de quinta-feira. Então veja só, após expansão recorde, não é? O crédito deve desacelerar. Aliás, deixa eu terminar de ver aqui as taxas que ele cresceu. Olha, após 3 anos de crescimento muito forte durante a pandemia, superior a 15% ao ano, a concessão de crédito pelo sistema bancário deve desacelerar em 2023 para algo perto de 8%, em razão da alta da Selic e do aumento da inadimplência. Olha só. E aí, meu amigo, o que está acontecendo? O banco está percebendo que o negócio pode encrespar, porque vem a inadimplência. E a taxa de juros está alta. E o que ele vai fazer agora? Vai reduzir o nível de crédito. Porque ele reduzindo o nível de crédito ajuda a baixar a inflação. E aí? Qual é o benefício disso? É que ele vai ter uma taxa de juros real muito alta. Por exemplo, no Brasil é 13,75. Quanto é que está a inflação? Aproximadamente 6%. Se for 6%, é 7,75 a taxa de juros reais. Isso é um absurdo. A taxa de juros é a mais alta do mundo. A segunda colocada é a do Chile e a do Brasil é 100% maior do que a do Chile. Então, essa política financeira de juros altos, além de não atingir o objetivo, porque ela só atinge o objetivo, não é ela que atinge o objetivo, é a quebradeira da economia, desemprego total, crescimento barrado, recessão, alguma coisa desse tipo que está acontecendo, é que vai liquidar a inflação. É a mesma coisa que você dá a um doente um remédio que mata o doente para curar a doença dele. Então a taxa de juros não é adequada, tem que se pensar em outra maneira. Por exemplo, os Estados Unidos, ele desde o século passado, que ele coloca uma taxa de juros sempre mais baixa que a taxa de crescimento da economia. Por que isso? Isso é uma alavancagem positiva. Ou seja, eles não vão ter custo fiscal com a dívida. Ou seja, ele pode tomar dívida do tamanho que ele quiser, pode ser 100%, 200%, eles não vão pagar o custo da dívida. O Japão faz a mesma coisa. Então eu acho que o Brasil tem que pensar em preparar a economia, porque não é fácil fazer isso, preparar a economia para ter uma taxa de juros baixa e ter sempre, observar o crescimento da economia. Ela está sempre ali acompanhando. Outra coisa também, é possível um absurdo dessa, uma taxa de juros de 13,75 e uma inflação de 6%. Ora, eu acho que poderia também se estabilizar aí dentro do Brasil. Dizer, olha só, não pode ser isso não. A taxa de juros no máximo pode ser 2% da inflação, acima da inflação, no máximo. Porque se a inflação está subindo, vamos subir a taxa de juros para e passo. Aumenta um pouco para ver se ela diminui a velocidade até atingir 2%. Não é possível botar 3, 4, 5, 6% na taxa de juros real, com o objetivo de baixar a inflação, quando ela, na realidade, ela está aumentando a pressão inflacionária. Tá certo? Ok, pessoal. Ou seja, a manutenção da taxa de juros, eu já reparei e já falei isso em vídeos anteriores. A manutenção da taxa de juros em 13,75, enquanto a inflação está em 5,90, é um crime hediondo. E é perfeitamente perceptível que uma taxa de juros alta, ela vai chegando a um ponto que ela fica lá em cima alta e daqui a pouco a inflação começa a cair. E ela não desce na mesma proporção. Ela fica como está esse 3,75. O Brasil já teve taxa, acho que lá em novembro, de 10,6%. E 13,75%, 10,6%. Daqui a pouco 10,6% era 13%, alguma coisa. Agora já está em 6%. Se cair mais um pouco a inflação, se cair, deve cair, vai ficar um absurdo essa taxa real de juros do Brasil. Não vai ser só o campeão da taxa de juros, vai ser um dos maiores campeões de todos os tempos. Olha só, eu acho que o sistema financeiro tem algo ardiloso para favorecer o sistema financeiro, a política de juros altos.
Veja só, o que é que os bancos, o sistema bancário, vamos botar o sistema bancário faz? Ele não tem controle do crédito. O controle do crédito é feito através da taxa de juros. Mas nós já vimos que quando a taxa de juros começa a crescer, eles disparam a fazer empréstimo. Por quê? Porque as empresas ainda acham que podem tomar um empréstimo mais caro e conseguem ainda repassar com os preços inflacionados e ganhar dinheiro. Mas à medida que o juro vai aumentando, é lógico que esse ganho das empresas não vai perdurar. Vai começar a ser difícil ele repassar os preços da inflação nos seus produtos. E aí vai haver o quê? Desemprego em massa, desinvestimento, essa coisa toda de fazer isso. O banco ajuda a inflação a subir. Por quê? Porque ele está sabendo que com esse processo de juros altos, ele vai chegar um tipo lá em cima, como o Brasil aconteceu agora, lá em outubro, atingiu 13,75. Foi feito? Nada. A taxa começou a cair, a taxa da inflação, e a taxa de juros permaneceu alta. E aí, como está acontecendo agora? Como a taxa de inflação está ligeiramente subindo, ele vai dar outra acelerada na taxa. Vai botar 15%? Estão dizendo por aí que vão botar 15%. O que é isso? 15% da inflação está quanto? 6%? Se for para 6,5%, 7%, é um absurdo uma taxa de juros real desse tipo. Então deve haver uma maneira de se controlar a inflação que não seja só através da taxa de juros. E parece que é a ênfase total na taxa de juros, porque é fácil para o sistema financeiro. O sistema financeiro coopera dos dois lados. Coopera aumentando a inflação através do crédito e coopera quando a taxa de juros lá em cima a reduzir o crédito para reduzir a inflação e ele tem uma taxa de juros bem alta. É isso que eu chamo o golpe ardiloso do sistema financeiro. Olha, meus amigos, a conclusão é o seguinte. Eu vejo também que o Banco Central deveria ser colocado dentro do orçamento fiscal. Porque, veja só, o Banco Central, querendo controlar o crédito, ele não pode controlar o crédito com a taxa de juros, porque já viu o que acontece. Ele aumenta a inflação. Então, se ele está dentro do orçamento fiscal, seria melhor controlado o crédito. Dizer, olha, o crédito só pode aumentar 3%. O crédito, não é? A quantidade de crédito, o volume de crédito só pode aumentar 3% em 6 meses. Ou 5% em 10 meses. Pronto, isso aí. Agora, se deixar livre o Banco Central só com juros, como é que ele vai controlar essa inflação se o sistema bancário está querendo inflação? E como é que ele faz o sistema bancário? Aumenta o crédito. Como é que o Banco Central vai controlar? Não tem como controlar. Tá bom? Conclusão, meu amigo. Ou muda o sistema, ou nós vamos ficar nesse lenga-lenga até quando, não sei. O sistema de zigue-zague. Aí juros altos. Aí vai lá. Quando a inflação baixar, como foi lá para 2%, o que acontece? A economia começa a crescer. Quando ela começa a crescer, começa a ter inflação. Começa a ter inflação, começa a aumentar os juros altos novamente. Até parar a economia. Até ter uma recessão. Ora, pelo amor de Deus, é preciso os economistas pensarem um pouco mais. Entenderem como funciona esse processo para poder estabelecer uma maneira de controlar a inflação. Os economistas estão piores do que os médicos. Os médicos que têm o câncer, não é? Os cancerologistas, eles andaram muito em relação ao câncer. Hoje em dia o câncer não é mais tão temeroso como era antigamente. E a inflação é o câncer da economia. E não se traz coisas novas para combater a inflação. Eu acho que tem muitas medidas macroprudenciais que devem ser estudadas para não ficar só em cima da taxa de juros. Ok. Pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau. Opa!